Senhoras e senhores, muito boa noite a todos aqui presentes no plenário Rodolfo Jablonski. Estamos começando mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. A vocês também que nos assistem pela internet, na rede social Facebook, Câmara de Rio Negrinho. Também os dados oficiais da transmissão em vídeo no site câmararn.sc.gov.br. Sessão ordinária desta segunda-feira, dia 10 de julho de 2017. Hoje teremos na pauta de votações 4 requerimentos que irão à votação única e também discussão e votação única de 3 projetos, 2 de decreto, 1 de lei ordinária, além de 10 indicações feitas pela população aos parlamentares e repassadas oficialmente hoje a esse parlamento. A condução dos trabalhos é do vereador-presidente da mesa diretora nesse ano 2017, Ronei José Lovenberger. A todos, uma boa sessão. Muito boa noite a todos e a todas. Com grande alegria e satisfação imensa que a gente recebe a comunidade rionegriense nessa Casa de Leis. E, antes de eu começar, queria convidar o nosso prefeito, Júlio César Roncone, para fazer parte da mesa aqui. E daí eu vou chamar o professor Ildefonso Pilati para fazer a leitura do versículo bíblico e gostaria que toda a comunidade que está presente nessa Casa de Leis ficasse de pé e respeite a palavra de Deus. Boa noite a todos. Convite à oração. E agora, orai ao Deus de todas as coisas. Ele fez grandes coisas pela terra toda, que multiplicou nossos dias desde o seio materno, e usou de misericórdia para conosco. Que Ele nos conceda a alegria do coração e que a paz esteja com Israel agora e para sempre, para que Israel creia que a misericórdia de Deus está conosco e que Ele nos liberte quando chegar o dia. Palavras do Senhor. Mais uma vez, queria agradecer a presença do nosso prefeito, Júlio César Roncone. Em seu nome, queria agradecer a presença dos nossos ex-prefeitos que se fazem presente hoje aqui. Prefeito Osni José Schroeder, ex-prefeito Alcides Groskop. Sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis. E vamos iniciar o trabalho sobre a proteção de Deus em nome da comunidade. Concluímos e iniciamos nossos trabalhos. Inicialmente, será apreciada a ata da 21ª sessão ordinária de dia 3 de julho de 2017. A ata está em discussão, em votação, aprovado por todos. Solicito agora ao primeiro secretário, vereador Abreu Aki, que proceda às leituras das proposições apresentadas à mesa e às correspondências recebidas nesta Casa de Leis. Boa noite a todos. Ofício da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rio Negrinho, 5 de julho de 2017. Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, prezados senhores. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio Negrinho vem, através deste, solicitar aos senhores nos informar o número de matrícula do terreno situado no distrito de Volta Grande, ao que se refere o requerimento 92. Isto para que possamos efetuar estudos para a elaboração de um projeto, bem como se faça a execução de parcelamento de solo. Sendo que tínhamos, para o momento, nos colocamos à disposição. Leandro Liberato dos Santos, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. A ilustríssima senhora Liliana Aparecida Soares Júri, que vereadora. Resposta à indicação encaminhada ao Poder Executivo, apresentamos a indicação número 216, informamos que a solicitação da presente indicação, que solicita a instalação de 2 braços em postos de energia elétrica, está concluída, sendo que tínhamos, para o momento, colocamos-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, secretário de Ações Governamentais e Serviços Públicos. Na Câmara de Vereadores, requerimento 95, autores da Comissão de Finanças e Orçamento de Vereadores. Decisão. Trata-se
de requerimento que solicita a suspensão de prazo para emissão de parecer final, pede informações ao Tribunal de Contas do Estado e prorrogação na discussão e votação no dia 10 de julho de 2017 das contas do ex-prefeito Osni José Xerede, referente ao exercício 2012, promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Vereadores de Rio Negrinho. Aduz o requerimento 95 que seja suspenso o prazo para emissão do parecer final sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no que se refere ao processo, onde tem como responsável Osni José Xerede pela prestação de contas referente ao exercício 2012, bem como seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ofício solicitando informações acerca da defesa apresentada ao Poder Legislativo Municipal pelo ex-prefeito. Junto daquela solicitação, para que seja encaminhado o processo, que se refere à prestação de contas do prefeito Dário Berg, do exercício 2012, juntado na defesa do ex-prefeito Osni, tendo em vista os pontos analisados pelo Tribunal dos Contas serem bastante coincidentes entre uma cidade e outra. Com essa solicitação, se requer informações analíticas comparativas entre outros processos, e ambos do ano 2012, e aparentemente com resultados diferentes. O amparo regimental pela Comissão de Finanças e Orçamento diz respeito ao artigo 50 do Regimento Interno da Casa de Leis do município de Rio Negrinho. Vejamos, para cumprir seu desiderato, as comissões poderão ainda determinar toda e qualquer diligência oficializando ao prefeito ou a qualquer órgão governamental ou entidade privada, sempre por meio do presidente da Câmara. Ademais disso, o requerimento solicita ainda que seja retirada de pauta e prorrogada a votação das contas do senhor Osni José Xerede, outrora pré-estabelecida para o dia 10 de julho, até que este parlamento receber informações do que se trata os processos. É o relatório decido. Fundamentação do deferimento parcial do requerimento formulado, entendo que a presente dúvida apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento é pertinente, pois ainda que a questão de mérito seja de direito e de fato, não há necessidade de suspensão de prazo para emissão do parecer final da comissão em apreço, estando o processo maduro para a votação da Comissão de Finanças e Orçamento e também em plenário. Entretanto, o requerimento traz conteúdo legítimo ao querer saber o que se passou entre uma cidade e outra, quais foram os critérios usados pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para a análise de um gestor municipal e de outro. Portanto, merece prosperar nesse sentido. Solicitação 1. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho vem, através deste, requerer ao presidente deste Parlamento, depois do ouvido soberano plenário, seja suspenso o prazo para remissão do parecer final sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no que se refere ao processo. Pois bem, ouvido o soberano plenário, observa as razões de fato, são nebulosas para a decisão da Comissão de Finanças. Entretanto, observo a preclusão do pedido, o prazo esvaiu-se, pelo lapso temporal pré-estabelecido, não havendo mais razões para a não apreciação do caso principal. Percebo que o não seguimento do feito acarretaria em prejuízo regimental disposto no artigo 167, parágrafo 3º da Resolução número 338/2004, motivo pelo qual indefiro a suspensão de prazo para a emissão de parecer por parte da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis. Solicitação 2, que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina um ofício solicitando informações acerca da defesa apresentada ao Poder Legislativo Municipal pelo ex-prefeito. Junto à solicitação, seja encaminhado o processo que se refere à prestação de contas do prefeito Dário Berg do exercício 2012, junto da defesa do ex-prefeito Osni José Xerede, tendo em vista os pontos analisados pelo Tribunal de Contas serem bastante coincidentes entre uma cidade e outra. Com essa solicitação, se requer informações analíticas comparativo entre os processos, e ambos no ano 2012 e aparentemente com resultados diferentes. Na mesma toada, ouvindo o soberano plenário em 3 de julho de 2017, concluo a este tocante que, de fato, deve ser melhor demonstrado pelos respeitáveis conselheiros do Tribunal de Contas de Santa Catarina para que não haja dúvidas da serenidade deste órgão fiscalizador. Ademais disso, é atribuição do plenário os requerimentos escritos, discutidos e voltados quando solicitarem informações a entidades públicas, conforme prescreve o artigo 127, 4º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, movido pelo qual já se encontra deferido desde a sua aprovação no dia 3 de julho de 2017. Solicitação número 3 requer, finalmente, que seja colocada em discussão e votação a prorrogação do prazo para liberação em plenário sob o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, tão logo este parlamentar receba informações a que se trata os processos. Em uma mesma direção, ouvido o soberano plenário, invoca a mesma fundamentação da solicitação 1, qual seja observa a preclusão do pedido. O prazo esvaiu-se pelo lapso temporal pré-estabelecido, não havendo mais razões para a não apreciação do caso principal.
Percebo que o não segmento do feito acarretaria em prejuízo regimental disposto pelo artigo 167 do caput da Resolução número 338, 2004, onde ficou estabelecido o prazo de 90 dias contados da leitura em plenário do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Contudo, a apreciação em plenário de contas do ex-prefeito Osni José Cereira encerra-se no dia 10 de julho de 2017, motivo pelo qual indefiro o pedido de prorrogação e mantenho o dia pré-estabelecimento regimentalmente. Dispositivo, ante o exposto, decido pelo deferimento parcial do requerimento 95, dando seguimento ao pedido de informações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina pelas razões acima expostas, indefiro, portanto, a suspensão para o prazo para a emissão do parecer final da Comissão de Finanças e Orçamento, bem como defiro o pedido de prorrogação da discussão e votação em plenário pré-estabelecido regimentalmente. Publique-se em mural na Câmara de Vereadores. Registre oficialmente o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Rio Negrinho, 4 de julho, Ronei José Lovenberg, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2547 do Executivo. Autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento do Fundo de Assistência Social e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2548 do Executivo, que autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2549, que altera o dispositivo da Lei nº 2.945, de 6 de junho de 2017, que autoriza o município de Rio Negrinho a repassar contribuição para o Fundo de Melhorias da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, FUNPOM, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário nº 2.550, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar acordo judicial nos autos da ação de cobrança com a empresa Ornato Jardins Limitada, EMEA, e da outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 2546, de autoria dos vereadores Liliana Aparecida Choreira Júrica e Luciano Alves, que dispõe sobre a autorização da publicação em site na internet ou aplicativo app, a lista de espera de lotes, casas e quaisquer outros procedimentos ou ações da Secretaria Municipal de Habitação cadastrados pelos cidadãos do município de Rio Negrinho. Indicações. Indicação número 242/2017, do vereador Ildefonso Pilate, solicita a instalação de uma travessia de pedestre elevada na rua Antônio Alves de Araújo, nas proximidades do número 441, no bairro Vila Nova. Indicação número 243, do vereador Ronei José Lovenberg, solicita a criação de um Conselho Municipal de Direitos da Mulher, no município de Rio Negrinho. Indicação número 244, do vereador Ildefonso, solicita ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de disponibilizar ponto de acesso de internet grátis na localidade da Vila Mint, bairro Industrial Sul. Indicação número 245, do vereador Ildefonso, solicita a roçada em limpeza geral nas margens à rua Paula Mint, na localidade de Vila Mint, em toda a sua extensão. Indicação número 246, da vereadora Liliana, solicita o patrulhamento e ensebramento na rua Fernando Turque, no bairro Cruzeiro. Indicação número 247, o vereador William Rigueto, solicita estudos por parte do Executivo Municipal para que o centro comunitário do bairro Vista Alegre possa ser utilizado também como capela mortuária. Indicação número 248, da vereadora Liliana, solicita a instalação de mais um braço de luz em poste existente na esquina das ruas Adolfo Ose e Eduardo Knight, no bairro Cruzeiro. Indicação número 249, da vereadora Liliana, solicita que sejam realizadas melhorias na unidade de saúde do bairro São Pedro, bem como seja disponibilizado um dentista para atender no local. Indicação número 250, da vereadora Liliana, solicita a roçada e limpeza geral das margens da rua que faz a ligação entre a travessa Alfredo Rua até o trevo que interliga a BR-280 e a SC-112, no bairro São Pedro. Indicação 251, do vereador Ronei, solicita que o Poder Executivo disponibilize um caminhão-pipa para atender as ruas do lotamento Novo Horizonte, no bairro São Rafael. Entramos agora na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto número 99 de 2017, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a aprovação das contas do exercício financeiro de 2015 da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho.
Fica aprovada a prestação de contas do administrador do Executivo Municipal, senhor Alcides Grosco, referente ao exercício 2015, de acordo com o processo, protocolo 5.222/2016, ofício 3.222/2017, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Câmara Municipal de Rio Negrinho, 10 de abril de 2017. Projeto de decreto número 99 encontra-se em discussão no painel. Com a palavra, vereador Silvio Cus. Solicito que todo vereador fale só uma vez no projeto, porque a pauta está extensa hoje. Nós temos 2 tribunas populares e temos a palavra livre para os senhores vereadores e para o prefeito municipal. Muito boa noite, senhor presidente, senhor prefeito, vereadores, vereadora, ex-prefeito Alcides Groscop, ex-prefeito Osni Schroeder, e demais secretários da prefeitura, o vice-prefeito Beto e todos os que estão nos visitando esta noite. Eu gostaria de fazer um comentário breve, parabenizando o ex-prefeito Alcides. Pela 3ª vez eu voto pela aprovação das contas do prefeito, do ex-prefeito, porque veio com esse parecer do Tribunal de Contas. Então, espero, prefeito Alcides, que no próximo ano, provavelmente nós vamos votar as contas de 2016, que venha com o mesmo parecer. Eu acho que, não por sermos do mesmo partido, mas nós temos que respeitar, e de forma que eu antecipo me dizendo que tomara que venha dessa forma para 2016, no ano seguinte, para que a gente possa votar também favorável, conforme o tribunal enviará. Com certeza, se for contrário, a gente vai ter que seguir mais ou menos o que o tribunal nos orienta. Seria isso, senhor presidente. O presente projeto continua em discussão. Em votação no painel. Projeto de decreto número 99 das contas do ex-prefeito Alcides Groscop foi aprovado por todos os vereadores. Passamos agora ao projeto de decreto número 98, da autoria da mesa diretora. Peço para o primeiro secretário que leia a matéria. Dispõe sobre a aprovação das contas do exercício financeiro de 2012 da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. Artigo 1º. Fica rejeitada a prestação de contas do administrador do Executivo Municipal, senhor Osni José Schroeder, referente ao exercício 2012, de acordo com o parecer prévio relativo ao processo número 13, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Projeto de decreto número 98 encontra-se em discussão no painel. Com a palavra, vereador Silvio Cus. Então, como me manifestei no decreto anterior, no projeto de decreto anterior, nisso também não posso deixar de fazer o meu comentário. De forma alguma, querendo mudar ou tentar mudar a cabeça de algum dos vereadores para que votem favorável ou contrário, não é esse o meu interesse no meu comentário. Também, já numa outra votação dessa aprovação do vereador, do ex-prefeito Osni, me manifestei a favor do tribunal. Não será diferente hoje, mas com certeza o ex-prefeito Osni sabe que não é pessoal. Talvez algum possa dizer que é politicagem, também não é politicagem. Sigo da mesma forma como foi a votação do projeto de decreto do ex-prefeito Alcides, na condição do ex-prefeito Osni Schroeder. Eu vou votar conforme os técnicos do tribunal nos enviaram para esta casa. Independente desse meu voto fazer a rejeição, acredito que os outros companheiros, cada um vai ter o seu voto, de forma alguma, que nem eu já falei, é uma questão pessoal, é uma questão que nós, como fomos eleitos para sermos representantes da comunidade, cada um tem que ter, eu já falei isso outras vezes, tem que ter a sua opinião, tem que ter o seu voto, da forma que, se fosse para nós andarmos todos juntos em todos os projetos, não seríamos, então, vereadores eleitos com votos diferentes. Então, o meu voto é pela rejeição, conforme o tribunal está enviando para esta casa. Seria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cabelo. Solicito que não fujam do assunto. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos
Cumprimento a todos os colegas vereadores, a vereadora, os secretários que estão aqui presentes hoje, nosso prefeito municipal, nossos ex-prefeitos que estão aqui hoje, o Alcides Grosskopf, o nosso amigo Osni Schroeder, nosso vice-prefeito e secretário da Agricultura, a todos os presentes e aos que nos assistem nesse momento pela internet. Esse assunto que nós vamos votar agora é um assunto polêmico. Não adianta a gente fugir do assunto. É um assunto que tem um debate na sociedade. E aqui vai ser extraído votos que a sociedade merece saber a posição de cada um e por quê. E eu vou discorrer aqui da minha posição. Respeito a opinião do Silvio, acho que ele tem razão, cada um aqui é cada um, vai opinar e vai votar naquilo que entende que é mais correto. E eu queria, sinceramente, poder acreditar que eu estaria julgando um parecer de um órgão técnico. Eu queria. Mas, infelizmente, não é isso que está aqui. Nós estamos julgando um parecer de um órgão político. Porque se nós for ver a composição do Conselho do Tribunal de Contas, todos ex-políticos. Ou por acaso Wilson Vandal não foi deputado estadual? Júlio Garcia não foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa e chegou a assumir o governo do Estado. Por acaso Erneus de Nadal não foi deputado estadual? E se eu discorrer todos, 2 dias antes da sua indicação, vai lá se desfilia do partido para ser indicado, para ser conselheiro do Tribunal de Contas, porque lá não pode ter partido. Vão enganar quem? Nós não estamos vendo a nível nacional o que está acontecendo? Um prende o cara da mala do dinheiro, o outro vai lá e solta. Um caça o mandato do cara, o outro vai lá e devolve a cadeira. O povo é bobo? Não. Então vamos julgar coisa séria aqui. O mérito. No artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina uma série de normas que o gestor tem que seguir. E normas que foram feitas para todos. E quando o legislador fez a norma, ele não acreditava que o país entraria em crise. Parece que ele vivia num outro lugar, onde não teremos crise. Então a gente vai fazer uma regra igual e tem que ser linear sempre. Se faltar dinheiro, não pode pagar o professor, não pode pagar o enfermeiro, porque não pode tirar dinheiro do outro lugar para pagar. E nós temos que botar a mão na consciência entre nós aqui. Se o gestor da época tivesse desviado esse dinheiro para ele, claro que eu votaria pela rejeição. E dessa forma, vocês já estão entendendo que o meu voto é a favor da aprovação das contas. É pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Eu não tenho motivo nenhum para acreditar nos de toga. Aqueles que usam toga preta e enganam o povo brasileiro. Então eu vou votar. Gostaria que os nobres colegas refletissem sobre isso. Que nós estamos aqui julgando uma situação econômica do nosso lugar. E que na época foi necessário. E eu ainda avanço mais. Eu acredito que lá pelo ano que vem, nós vamos estar votando aqui as contas do Alcides, rejeitada pelo Tribunal de Contas. E vou votar a favor da aprovação. Com os mesmos motivos. E arrisco mais. Se alguém de nós se reeleger aqui vereador o ano que vem, vai votar as contas do Júlio, que o tribunal vai dizer que tem que rejeitar. Porque todo gestor no último ano, vem a crise, o governo federal tranca a torneira, o Estado tranca a torneira, diz que não pode liberar dinheiro porque é ano eleitoral, e as contas do município vêm. Então, se nós continuar assim, caçando aqueles que ainda se dispõem a ser gestor no nosso lugar, vai chegar um ponto que ninguém mais quer. E não é isso que nós queremos. Nós queremos, sim, uma política séria, que seja necessário ter recurso para tudo. Vai ser necessário, sim, um replanejamento, Júlio. A crise vai se aprofundar, e a gente tem que replanejar as contas, porque vai chegar no final do ano também não vai ter dinheiro. Por isso, eu vou votar pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Lembrando, senhores vereadores, que o voto sim é a favor do tribunal e o voto não é contra o parecer do tribunal, para não
deixar na dúvida a cabeça de ninguém. Com a palavra, a vereadora Liliana Aparecida Schroeder Juric. Cumprimentar os vereadores, prefeito, vice, os ex-prefeitos aqui presentes, secretários e a comunidade que está aqui no dia de hoje. Num determinado momento, eu era redatora da Comissão de Finanças, e, naquele momento, a prestação estava aqui, e eu não tenho como, falei isso lá em 2013, e continuo com a mesma linha. Eu não tenho, porque eu não estou dizendo, nesse momento, que eu sou contra o Tribunal de Contas pelo fato de o Osni ter pego dinheiro, por exemplo. Em minuto nenhum foi isso que eu falei. Até porque eu confio, a nossa família não é desse estilo. Mas nós precisamos, sim, aprender, Júlio, para você que hoje se encontra aqui, que muitas vezes nós estamos confiando, enquanto político, nós confiamos na pessoa errada. E você já teve prova disso nesses 7 meses que você está aí, 6. Então, em minuto nenhum, eu cogito que ele pegou ou deixou de pegar. Em minuto nenhum. Como o Silvio falou, e faço do Silvio minhas palavras, se no ano que vem vier a prestação do seu Alcides recusada, sinto muito, seu Alcides. Mas a minha forma de pensar vai continuar sendo a mesma. Eu não consigo ser diferente. E eu acho que se nós não começarmos aqui dentro a pensar de uma forma diferente, nós não vamos conseguir mudar nunca. Então, nós precisamos fazer assim, na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa associação de moradores. Sempre nós vamos ter que ter em mente que tudo aquilo que nós precisamos falar tem que ser sempre a verdade. Nós precisamos provar uns para os outros que as pessoas têm que deixar de ser mal intencionado quando se refere à política. Então, em minuto nenhum, volto a repetir, eu estou cogitando o Osni. Eu não acredito que ele tenha pego, em minuto nenhum. Mas a malversação do dinheiro público foi feita. Isso quer dizer, foram pessoas erradas que estavam no caminho dele naquele momento. E volto a repetir, Júlio, fique esperto, porque tem gente fazendo a mesma coisa e você já teve prova disso. Então, por isso, nós precisamos, sim, sermos justos e honestos com a nossa comunidade. Esse é o meu motivo de ser favorável. Nós não temos, em minuto nenhum, em Rio Negrinho, alguém, um perito, que possa refazer essas contas. Quando, num determinado momento, nós pedimos o requerimento para ser mandado para o tribunal, pedindo essa justificativa do porquê do Dário Berger ter sido aprovado e o do Osni ter sido recusado, o próprio Osni veio aqui e retirou o requerimento, faltando meia hora, né, para a sessão. Naquele momento, deveria ter sido mandado. Hoje, eu espero, de verdade, que venha a justificativa e que, com essa justificativa do requerimento que está sendo apresentado, ele possa recorrer e possa reverter a situação. Porque, em minuto nenhum, volto a repetir, foi feita auditoria e não foi provado em minuto nenhum que ele pegou dinheiro de ninguém. Então, por isso mesmo, nós precisamos repensar os nossos votos, sim, e nós temos que fazer a coisa certa, a coisa acontecer, e confiar menos nas pessoas erradas. Obrigada. Com a palavra, vereador Abel Aki. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o excelentíssimo Ronei José Lavenberg, presidente dessa casa, o excelentíssimo Júlio, prefeito municipal, vereadora, os vereadores, ex-prefeito, Alcides, Osni, os secretariados que estão todos aqui hoje, enfim, diretores, a toda a comunidade, os internautas. Quero dizer a todos que estou bem tranquilo da minha posição, que vocês vão ficar sabendo, porque trabalhei na gestão do Osni e não estou aqui para defender ninguém, mas para fazer o que é justo. E justiça, a gente sabe que nosso país está complicado. E já tem inúmeras discussões, inclusive
de por que mandar a prestação de contas, sendo o tribunal um órgão técnico, para a Câmara de Vereadores. Né? Isso já tem várias discussões feitas a nível de Senado e Câmara de Deputados, e sempre é derrubado, porque se torna cunho político. Então, por isso que está sendo hoje aqui, né, disponibilizadas essas contas aqui, porque realmente é político. Se fosse técnico, o tribunal rejeitava e acabou, e pronto. Mas como a gente sabe que há 2 pesos e 2 medidas para tudo, assim como a gente verificou a defesa do ex-prefeito Osni, né, onde que ele apresentou a mesma prestação de contas referente ao Dário Berg, 2012, o caso é igual, é idêntico, só que lá em Florianópolis o parecer foi favorável à aprovação, e as contas deles, o parecer foi contrário. E aí você coloca outros aspectos também, humano, vamos dizer assim. Quem, em sua sã consciência, pegando um município, municipalizando uma escola como a Aurora, com inúmeros professores, inúmeros alunos, arcando com a responsabilidade de pagar os professores e manter os alunos ali, sem receber o dinheiro do Estado. O que você faria? Deixaria os professores sem receber? Ou você pegaria recurso de uma outra secretaria e pagaria os professores para que os alunos pudessem, os seus filhos pudessem estar nas escolas, usufruindo de toda a educação? Eu faria a mesma coisa que ele. Eu tiraria. E o governo, a gente sabe, ele demora para repor, para fazer esses repasses. E foi isso que aconteceu. É coisa simples, né? Só que, claro que o tribunal julga a coisa técnica. Mas, humanamente falando, ele fez o certo, que todos nós faríamos. Nós não iríamos deixar os professores sem receber o salário deles. Não iríamos, de maneira alguma. Por isso, o meu voto é também contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Por isso, inúmeros outros fatores que eu também poderia ficar aqui falando, mas tudo recorre a isso que eu acabei de falar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador, professor Ildefonso Pilati. Boa noite mais uma vez à comunidade, ao ex-prefeito Alcides, ao ex-prefeito Osni José Schroeder, aos secretários aqui presentes, enfim, à comunidade de uma forma geral. Os professores, um abraço carinhoso. Eu sou contrário, né, ao decreto do Tribunal de Contas. Já discutimos essa questão e realmente é muito humilhante, né, quando o governo federal, o governo estadual prometem verbas para que a gente possa realizar alguma coisa no nosso município e não cumpre com prazos determinados. Constantemente a comunidade está aqui questionando sobre as obras paradas, sobre o andamento das obras, por que estão paradas e tal, e depende da liberação de verbas do governo estadual ou do governo federal. Eu acredito que administrar o bem público é a gente zelar e cuidar pela aplicação desse dinheiro público. Em momento algum, eu vejo que a aplicação tenha sido incorreta ou que tenha sido mal empregada. Já foi falado aqui que realmente o que acontece é que nós precisamos, por exemplo, a questão do transporte escolar. O governo do estado não repassou nada até o momento sobre transporte escolar, mas os alunos do município têm transporte escolar, têm passe. Se o prefeito não fizer isso, tirar de um lugar para pagar a empresa já teria parado. E os seus filhos, que dependem do transporte escolar, com certeza já não estariam mais na escola. E aí pregamos que temos que cuidar de evasão escolar, aí pregamos que tem que dar qualidade de educação, aí pregamos um monte de coisa. Por isso, eu acredito que o parecer do tribunal é um parecer totalmente burocrático. Ele pega as planilhas, ele pega as notas fiscais, ele pega as prestações de contas e vai por ali. Mas ele precisaria ser um parecer muito mais próximo. Teria que vir aqui fiscalizar,
olhar aquilo que realmente se fez com aquilo que é dinheiro público. Por isso que eu vou votar contrário ao parecer do tribunal. Mais algum vereador que não se manifestou, que queira se manifestar? Então, eu quero dar o meu parecer. Quero dizer, primeiramente, que o requerimento número 95 de 2017 foi retirado pela minha autoria, porque, entrando em contato com o Tribunal de Contas, estava sujeito a eu ser penalizado, a minha gestão de presidente dessa Casa de Leis no exercício de 2017, se essas contas não fossem votadas hoje, no dia 10 de julho de 2017. Então, por isso, juntamente com a assessoria jurídica da Casa de Leis e com os outros advogados que me acompanham, a gente retirou esse requerimento de pauta, vai mandar um ofício para o tribunal, para saber do tribunal o porquê das contas do ex-prefeito Osni José Schroeder e das contas do ex-prefeito Dário Berg, da capital Florianópolis, tem o mesmo sentido e uma veio rejeitada e outra aprovada. Só que como esse projeto de decreto tinha que ser votado hoje, eu coloquei essa votação na pauta de hoje e cada vereador sabe o que vai fazer. Quero dizer que eu fui favorável às contas do ex-prefeito Osni de 2011, eu juntamente com o vereador Pisca, porque a gente trabalhou aqui dentro dessa Casa de Leis e trabalhou na gestão do ex-prefeito, sabendo de tudo que passou de dificuldade, como o ex-prefeito Alcides também passou no mandato dele, tentando fazer o melhor para o município de Rio Negrinho. E, às vezes, muitas coisas, quem analisa não sabe que o prefeito tira de uma coisa para pagar uma outra coisa, e isso que acontece. Então, eu fui um defensor da gestão do ex-prefeito Osni, não me arrependo, porque eu sei tudo que ele fez pela cidade de Rio Negrinho, e por isso que foi feita uma auditoria no ano de 2013, e essa auditoria, feita por o seu Helder Banega, disse que ficou dívidas na gestão do ex-prefeito Osni, mas que não houve nenhuma irregularidade junto à Prefeitura Municipal de desvio de verba pública. Então, por isso, como o meu voto foi contra o tribunal no ano de 2013, hoje será contra de volta, porque, analisando os fatos, mais fatos que vieram, sabendo da idoneidade do ex-prefeito Osni. Por isso que eu coloco esse projeto em votação. Quem... Projeto de decreto número 98 das contas do ex-prefeito Osni José Schroeder teve 2 votos favoráveis ao tribunal e 7 votos contrários ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Passamos agora ao projeto de lei ordinária 2542/2017, de autoria do professor Ildefonso Pilati. Denomina Ponte Valdomiro Meister, na ponte da localidade de Corredeiros, no município de Rio Negrinho. O histórico. O presente projeto de lei tem por objetivo homenagear o senhor Valdomiro Meister. Nascido em 13 de março de 1921, foi adotado com 9 meses pelo casal Eduardo Rickel e Rosina Rickel, então desbravadores da região de Corredeiras, interior do município de Rio Negrinho do século XIX. Quando adulto, trabalhou com gado e também como lavrador. Preocupado sempre ajudar a comunidade na qual se criou, cedeu espaço para que fosse construída uma ponte dentro do imóvel da família. Além dessa benfeitoria, ainda doou vários terrenos, e entre eles o imóvel no qual seria posteriormente construída a Igreja Sagrado Coração de Jesus. Foi inspetor de quarteirão e xerife da localidade, presidente e fundador da Igreja de Corredeiras, pessoa de bem, envolvido com a comunidade. Se tornou respeitado e admirado não só pela comunidade de Corredeiras, mas sim por várias localidades do interior de Rio Negrinho. Foi casado com Marta Rickel Meister e teve 10 filhos: Lauro Meister, Renilda Knopke, Flávio Meister, Maria de Lourdes Penkel, Cláudio Nicolau Meister, Cacilda Cristofolini, Cecília Gonzato, Glória Marise Meister Sachi, Terezinha Meister de Oliveira e Lúcio Valdir Meister. Destes, Flávio e Lauro já são falecidos.
teve 29 netos, 46 bisnetos e 7 tataranetos. Faleceu em 19 de agosto de 1981. Projeto de Lei Ordinária 2542, de autoria do professor Ildefonso Pilati, está em discussão. Com a palavra, professor Ildefonso Pilati, autor do projeto de lei. Então, esse projeto tem realmente um caráter, né, muito importante de homenagear o seu Valdomiro Maistre. Como o histórico diz aí, né, foi uma pessoa que realmente não pensou somente em si, mas pensou com certeza na comunidade. É o que realmente nós precisamos hoje. Pessoas que não pensem somente em si, que não sejamos egoístas, mas que sejamos pessoas do bem e que tenham essa visão de construir juntos uma vida em sociedade, uma vida em comunidade. O ser humano é um animal social por excelência. Precisamos aprender principalmente esse princípio de Aristóteles, aonde nós devemos respeitar os outros. Como disse o histórico aqui, doou o terreno da igreja, né, Sagrado Coração de Jesus das Corredeiras, foi inspetor de quarteirão, né, foi também o fundador da Igreja das Corredeiras, teve, né, 10 filhos, 6 filhas, 4 filhos, cujos quais 2 hoje não se fazem mais presentes. Mas aqui, hoje, nós temos alguns representantes da família. Homenagear, né, alguém, geralmente, após a morte, não é uma coisa tão gratificante. A gente deveria homenagear as pessoas enquanto elas pudessem receber a homenagem. Mas sabemos que Rio Negrinho e tem inúmeras pessoas que merecem ser lembrados ao longo da história desse município, que fizeram e farão, com certeza, ainda outros personagens, coisas importantes para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade. Hoje nós sabemos, se vocês olharem bem no histórico, diz que ele deixou passar por dentro da sua própria propriedade, doou esse espaço para a construção da ponte. Hoje nós somos vizinhos de terra com outras pessoas e acabamos brigando por 2 palmos de terra, porque a cerca está para um lado de cá ou para o lado de cá. As pessoas não têm mais esse caráter social, essa disposição de desprender dos bens materiais em função daquilo que é a comunidade. O seu Valdomiro teve. Por isso que eu quero pedir aos nobres vereadores a aprovação desse projeto. Ele é de suma importância e a comunidade e a família, com certeza, agradecerão muito. Muito obrigado, senhor presidente. O presente projeto continua em discussão. Também queria parabenizar primeiramente o professor Ildefonso Pilati por estar dando essa homenagem ao senhor Valdomiro Maistre, que eu não conheci, mas conheço a família dele, né, conheço seus filhos que moram lá na localidade de Corredeiras e também os filhos que moram aqui na cidade. E sabemos que é uma pessoa muito importante para o desenvolvimento daquela localidade, onde ajudou bastante aquela comunidade se desenvolver. Então, queria parabenizar o professor Ildefonso por essa iniciativa e, com certeza, esse presente projeto vai ser aprovado por unanimidade. O projeto está em votação. Projeto de lei 2542, que denomina Ponte Valdomiro Maistre, foi aprovado por todos os vereadores. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço ao meu primeiro secretário, vereador Abelhac, que faça a leitura do requerimento número 111 de 2017, de autoria do vereador Pablo. Requer ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, reparos na pavimentação asfáltica na BR-280, nas pontes sobre o Rio Negrinho, bem como sobre a linha férrea.
Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao DENIT e Mafra, esclarecemos que a solicitação se faz necessária, tendo em vista que a pavimentação na ligação entre as referidas pontes e o asfalto da rodovia apresenta desníveis. Diante do exposto e considerando também apresentar risco à segurança de todos que se utilizam desta rodovia, solicitamos os reparos necessários no local indicado com a maior brevidade possível. Câmara de Vereadores, em 10 de julho de 2017, vereador Pablo. Requerimento número 111 encontra-se em discussão. Em votação no painel. O presente requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Passamos agora ao requerimento número 112, de autoria dos vereadores Silvio Cus e Liliana Schroeder Juric. Requer informações por parte do Poder Executivo referente ao atual número de cargos comissionados da administração. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista saber o atual número de cargos em comissão da Administração Municipal de Rio Negrinho, incluindo os contratos também junto a autarquias e fundações municipais. Visamos também informações sobre o número de cargos comissionados que a administração possuía no mesmo período em 2016. Diante do exposto, solicitamos o atendimento ao nosso pedido com a maior brevidade possível. Câmara de Vereadores, 10 de julho de 2017, vereador Silvio, vereador Liliana. Requerimento número 112 encontra-se em discussão no painel. Com a palavra o vereador Silvio Cus. Então, senhor presidente, até nesse requerimento, na justificativa foi colocado ali que na mesma época, em 2016, então é bom, o prefeito está aqui hoje também, mas gostaríamos de saber se o número de comissionados na época do prefeito Alcides, em julho de 2016, por exemplo, se ele tinha mais comissionados que a atual administração hoje, ou menos. Isso é uma comparação, prefeito, que eu acho que é muito importante, porque não é por política, mas é para nós sabermos que o que tinha de comissionados na época do ex-prefeito se compara para hoje, para ver se ela aumentou ou diminuiu. No sentido, até falando na campanha do senhor, falava muito em reduzir em 30% os comissionados da prefeitura. Acho que isso é uma questão, assim, não é de cobrança do vereador, mas sim uma questão de nós passar para a comunidade como que está sendo a atual administração, né? Em cima do que o ex-prefeito Alcides fazia em 2016 e agora em 2017 nessa atual administração. Então, acho que é mais uma questão de transparência. Poderíamos até pegar pelo portal de transparência, mas acho que nós, como vereadores, precisamos dessa resposta mais correta possível para que a gente faça esse comentário depois que vinha a resposta aqui na tribuna, né? Com certeza a gente consegue fazer, chegar a conhecimento da comunidade com mais transparência, como eu já falei. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cabelo. Quero também falar sobre esse requerimento. Eu acho que ele é importante, Silvio, esse comparativo. E eu quero me reportar o que eu falei a recém. Eu falei a recém que os gestores todos terão que estar atentos à crise nacional e à dificuldade da arrecadação que nós temos. Então, não se trata de querer saber antecipado se isso está certo ou está errado. Mas é importante a informação, Júlio, para nós, em conjunto, começar a construir um replanejamento. E todos aqui sabem que o que depender de mim aqui, tudo que for a favor do município, eu estou junto. Mas é importante nós se preocupar, nós nos antecipar a isso. Porque não dá para nós chegar lá em dezembro e descobrir que não tem dinheiro para pagar tudo, e vamos ter que fazer o que o Osni fez, pegar dinheiro de onde tem. Nós podemos prevenir isso. Então, vamos fazer um plano que possamos chegar em dezembro com as finanças sadias, com os recursos necessários para manter, para honrar os compromissos do município. Então, eu sou favorável nesse sentido, que a gente se aproprie das informações, que assim nós vamos poder ajudar mais. Requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Requerimento número 112 foi aprovado por todos os vereadores. Passamos agora ao requerimento número 113, de autoria dos vereadores Ronei, Abel, Ildefonso, Luciano
E William Rigueto. Requer informações por parte da Secretaria Municipal de Saúde sobre os exames e cirurgias realizados, bem como seus respectivos valores. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário para que possamos obter informações por parte da Secretaria Municipal de Saúde sobre os exames e cirurgias realizados, bem como seus respectivos valores. Diante do exposto, solicitamos o atendimento ao nosso pedido com a maior brevidade possível. Eu só queria fazer aqui, senhor presidente, não seria os exames e cirurgias realizados, mas sim o que tem na lista de espera, que a gente está solicitando. Aí eu peço depois para o diretor só corrigir isso. Requerimento número 113 encontra-se em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abel Ack. Então, esse requerimento aqui, eu conversei com os novos vereadores colegas e também já tinha conversado com o Cabelo, até eu ia solicitar para colocar teu nome junto, Cabelo, nesse requerimento. Ok? Obrigado. Porque, conversando com o Júlio também, sobre a quantidade que tem de exames e cirurgia é um absurdo. E a gente tem que tomar alguma atitude para resolver isso. São muitas pessoas na fila de espera, esperando por ultrassonografia, por, enfim, cirurgias eletivas, enfim, a gente tem que tomar uma atitude. E como a Câmara, ela sempre tem uma sobra, vamos dizer, que ela consegue economizar durante o ano, eu não sei se talvez dessa forma, e a gente pode conversar com o prefeito mais tarde também, para que a gente faça, de repente, até um multirão, né, num final de semana, ou que a gente converse com a Secretaria de Saúde, juntamente com o hospital, para que a gente venha resolver isso de uma forma que acabe com essa fila de espera aqui. A gente sabe que tem pessoas esperando há 2, 3, 4 anos, né, o vereador Pablo sabe muito bem como funciona isso, e eu também queria, Pablo, de repente, incluir você também nesse requerimento, né, para a gente estar junto nessa batalha, todos os vereadores, de repente toda a Câmara poderia fazer isso, para que a gente pudesse, de alguma forma, resolver isso. Né, e eu tenho a certeza que a união de todos, inclusive do Poder Executivo, né, de repente a gente fazendo uma proposta para a gente resolver isso aí, eu acredito que as pessoas vão sair satisfeitas, vão sair realizadas com o seu problema resolvido. Por isso eu peço a aprovação de todos os nobres companheiros nesse requerimento. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Quero dizer que eu também sou autor desse requerimento, juntamente com os demais aí, e digo que essa Casa de Leis está trabalhando com economia, está fazendo o que somente necessita ser feito para que possa sobrar dinheiro para a gente poder retornar aos cofres públicos para ser bem utilizado em prol da nossa comunidade. Então, por isso que essa conversa, a gente se aproximando com o prefeito municipal que está aqui, pode ter certeza que eu sou favorável de repassar, porque se trata de saúde. E tem muita gente que está ali esperando anos na fila, que às vezes o problema já está crônico e precisava ser feita uma cirurgia. Então, eu deixo os cofres dessa Casa de Leis do exercício 2017 à disposição para o que puder ajudar na saúde de Rio Negrinho. Requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Requerimento número 113 foi aprovado por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 114, de autoria do vereador Abel Ack. Requer ao Poder Executivo a implantar, manter e operar em definitivo nas vias urbanas e demais logradouros públicos municipais o estacionamento remunerado de cunho rotativo de veículos automotores, bicicletas, motocicletas, motonetas, ciclomotores, quadriciclos e da outras providências. Justificativa. Um grande problema que enfrentamos hoje em nossa cidade é da mobilidade urbana. Dados oficiais nos mostram que até o ano de 2016 foram registrados em Rio Negrinho 28.979 veículos, ou seja, praticamente triplicou em 15 anos. E isso tem causado a insuficiência de espaço para o estacionamento de veículos, gerando transtornos a toda a comunidade. É notório que o número de vagas para estacionamento no centro não atende à demanda, até porque alguns condutores deixam seus veículos estacionados em tempo integral por trabalharem nas lojas e bancos do centro, o que não é correto, pois assim dezenas de vagas ficam indisponíveis para os que se dirigem ao centro para efetuar seus pagamentos ou compras.
Câmara de Vereadores, vereador Abel Wach. Requerimento número 114, do vereador Abel Wach, encontra-se em discussão. Peço a palavra, senhor. Palavra, vereador Cabelo. Pode falar. Vereador Cabelo está com a palavra. Senhores vereadores, eu não vou ser contra o requerimento, mas eu sou contra fazer a lei, Júlio. Então eu tenho que me pronunciar. Porque eu tive fazendo uma pesquisa e verifiquei que já tem jurisprudência condenando a prefeitura quando um carro sofre avarias ou, eventualmente, seja furtado de um estacionamento pago. Está aqui a jurisprudência de um caso de Florianópolis, onde o carro foi furtado, a pessoa entrou na justiça, seu Carlos José Borges, em instância estadual, relatado lá no Tribunal de Justiça Estadual, relatado pelo Francisco Oliveira Filho, acompanhado pelos demais componentes da corte, deram ganha de causa para o reclamante. E é claro que lá em Florianópolis tem uma instituição chamada IPUF, recorreu, e está aqui a sentença do Tribunal Federal. Dias Toffoli foi o relator, dando ganha de causa para o cidadão que teve o carro furtado. 18.500 teve que pagar. Então, não é bem assim nós implantar esse negócio aí. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um estudo mais aprofundado, chamar o CDL. Tem um problema aqui de estacionamento no centro? Tem. Mas quem sofre com isso? São os lojistas. Não é o cidadão que chega para estacionar o seu veículo. Se ele chega e não tem mais lugar, ele vai procurar onde tem lugar para estacionar. Ou chega mais cedo e vai estacionar onde ele quiser. Agora, precisamos saber o seguinte, os lojistas estão sendo prejudicados, então eles têm que vir opinar. Temos que chamar, montar uma câmara de debate com o CDL do nosso município, para daí sim, dali produzir uma lei. Eu até sugiro, não sei se regimental ainda é possível, retirar esse requerimento, para a gente fazer um debate à luz da legislação. Senão nós estamos botando a prefeitura, amanhã depois, num brete aí de pagar danos de veículo por causa da jurisprudência que já está estabelecida. Obrigado. Com a palavra, vereador Abel Wach. O requerimento, ele apenas é um requerimento para requerer informações, também um estudo, para que a prefeitura faça um estudo. Então, eu acho que é importante esse debate, né, vereador Cabelo, eu acho que é importante a gente fomentar isso. Né? Então, o requerimento não é para que seja implantado, para que seja realmente feito, para que faça a lei, mas é interessante a gente provocar esse debate. Né? E o assunto realmente é bem polêmico. Né? Assim como o nobre vereador falou, se há outros e outros carros também, então, de repente, a gente reformula no sentido de a gente requerer estudos referentes à instalação disso. Aí sim, aí a gente entra nesse debate e a gente coloca mais entidades também que possam vir a discutir isso, acho que também caberia melhor, com certeza, Cabelo, concordo com isso, que a gente tem que realmente debater tudo isso e não estamos aí querendo que seja implantado a goela abaixo, não Dá uma é parte, nobre colega. Com certeza. Mudar, então, para requerer estudos. Ok. Estudos de viabilidade, que daí nós vamos entrar em todo esse debate e vamos buscar uma alternativa. Perfeito. A gente pode fazer isso, presidente, requerer ao diretor da casa para que reformule esse requerimento, no sentido de querer um estudo, né, com o engenheiro de tráfego, para que a gente possa debater esse assunto aqui na Câmara, futuramente aí com algum ato que venha do Executivo para ser implementado esse sistema. Então, retiramos o requerimento da pauta. Ok? Então, requerimento tirado da pauta. Então, vereador Silvio Cruz, me desculpe, mas se o requerimento não vai para a votação, acho que não é válido a gente ficar discutindo. Então, o requerimento número 114 foi retirado da pauta de votação para melhor análise e discussão dos nobres pares parlamentares. Então, encerramos a votação. Informo ao plenário que as indicações lidas no expediente do dia e as proposições aprovadas terão seu encaminhamento regimental. Passamos agora à tribuna popular. Solicito ao secretário da Agricultura e vice-prefeito da cidade de Rio Negrinho, Roberto Albuquerque, que veio falar sobre a sua pasta, sobre ações da Secretaria Municipal de Agricultura.
O senhor Roberto tem 10 minutos, peço para que não fuja do assunto e fique à vontade, o senhor tem a palavra.